Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito agradecido pela coordenação de ter me convidado para a Semana Pedagógica. Tá bom aqui? Melhorou? Agradecer pelo convite da coordenação pedagógica de estar aqui hoje, nesse momento importante aqui do INES, dentro dessa discussão política educacional, essas mudanças que vêm ocorrendo, dos nossos conhecimentos sobre essas experiências. Então, eu vou estar passando um pouquinho aqui da minha experiência. Não é só a minha experiência, mas a nossa experiência dentro do movimento, né? Os relatos, o que significa, o que a gente fez um link, essa parceria com as pessoas, esses dados. Então, isso é muito importante. O meu tema é política linguística em contexto, no contexto acadêmico. Por que essa política acadêmica e política linguística? Começou no movimento na década de 40, 50, esse movimento nessas etapas. Então, eu vou estar mostrando por etapas. São etapas diferentes, porque esse movimento linguístico ele vem mudando. E hoje a academia ela tem essa responsabilidade de estar devolvendo essa resposta para o movimento educacional que foi feito durante esses anos. Né? A academia produziu e ele está devolvendo uma resposta para a educação de surdos. Então, como isso ocorreu, o que aconteceu na comunidade surda, né? Sempre foi o social. Né? Então, o principal é o social. O que tem o social? Esse encontro, porque é o encontro linguístico, é o encontro das línguas, onde a gente tem contato, a troca. É esse lugar que a gente está tendo. Então, isso não é de agora, isso é desde os tempos antigos. Então, a gente vai vendo, vai se acostumando. Né? Os pais, a relação familiar, onde a gente está tendo esse contato. Né? Então, é por isso que a língua é importante nesse meio social, nessa troca. Então, né, onde é que a gente, meu direito de cidadão, onde é que está o meu direito da língua? Na minha casa, né, onde eu moro, na loja, no comércio, onde é que eu vou? Então, sempre tem o contato com a língua. Né, no contexto social, onde é que sempre eu estou inserido. Então, por exemplo, se eu estou no estacionamento, né, como é que eu faço essa comunicação? Então, essas barreiras sociais que a gente vai encontrando, né, então, mãe, o pai, essa falta de comunicação também dentro da própria família. Então, aqui reproduz dentro do social. Então, essa transição por meio da legislação. Né? Então, o que a gente foi vendo? Né? Num tempo, nesse período de movimento, dessa inserção, e também o acesso do surdo às universidades. Como eu vou fazer esse... Como é que a gente vê que o surdo entrou na academia? Como se deu esse processo? E também a questão da comunidade surda mudou esses saberes, esses conhecimentos, essas perspectivas. Então, a gente foi evoluindo através de conhecimento. 30, 40 anos, por exemplo, a professora Laura Cristina, depois ela vai estar mostrando sobre... A próxima palestrante vai estar mostrando sobre isso também. Pode voltar um pouquinho? Então, a Tânia, ela falou aqui que é muito importante esse movimento da luta do surdo estar surgindo. Mas a gente também vê, por exemplo, esse resumo que eu dei agora sobre esses profissionais, né? Esse contexto onde um upgrade, né, que a gente vai dando, né, no social. Então, na construção desse sujeito, dessa política linguística. Então, o inventário,
esse inventário, como é que foi construído? Por causa de quê? Então, tem alguns pontos do movimento que eu vou estar destacando, né? O corpus da Libras, esse levantamento demográfico de gráficos, através de gráficos, a Libras no meio acadêmico e o exame do ProLibras. É uma prova, né? Então, esses são os resumos. É o que a gente tem nesse momento de anos, por exemplo, agora de 2018, tudo que a gente já teve até agora na base da academia, de produção desse profissional, né, para fazer a interpretação aí também? Para o surdo cego? Ok. Então, volta por favor. Nesse inventário, a segunda etapa é a avaliação. Então, a gente sabe que, estudante de pedagogia aqui do DESU, né, que a gente vê como a gente reflete sobre o processo de avaliação. Então, só dentro do DESU, não. No Brasil inteiro, a gente vê que esse sistema de avaliação é muito importante. E esse processo, quem avalia, quem resolve, quem determina esse tipo de avaliação? Aqui no Brasil, a gente tem alguns pontos. Por exemplo, em alguns outros países, eu já tive algumas experiências de avaliativas, né? E eles não têm... E a gente aqui que tem mais contato com essas diversidades de avaliação. Nos outros países, a gente não vê tanta diferença de avaliação. E aqui no Brasil, a gente vê vários tipos. Por quê? Então, esses tipos de avaliação não significa qualidade, não, que o problema já resolveu. Não é, entendeu? Então, a gente volta, vê que não deu certo, faz de novo e muda, sempre uma tentativa de evolução. Então, a gente vê que o surdo, mestrando e doutorando, ele também, o ouvinte também, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está vendo essa relação. Mas essa prova em Libras, a gente vê, a prova em Libras, a gente põe a prova em Libras porque é L1 do surdo, né? Ele está fazendo ali através da prova em Libras. Também o português como L2, né? Então, eu não vou estar falando muito, né, sobre a questão. Também a questão das avaliações traduzidas em Libras, né? Essas respostas filmadas em Libras também, isso é uma outra opção de avaliação. Por exemplo, para estar resposta, eu posso filmar, mas isso tem muita discussão e muito trabalho, porque a Libras não pode substituir o português, né? Está na lei, está escrito isso na lei. Então, está falando que a Libras, o ensino da Libras, como é um absurdo, mas não pode ser substituído pelo português. Então, isso é importante a gente ver que a escrita do surdo tem que ser considerada em L2. Então, parece que há controvérsia. Se a gente pede para o surdo escrever em L2, né, tem avaliação, mas e a lei lá está falando. Depois eu vou estar explicando melhor sobre isso, né? É só para vocês guardarem sobre isso, né? Para vocês, eu estou fazendo tipo um quebra-cabeça, né? Mas a gente vai organizando aqui e vai montando essa história. E essa interpretação, português e Libras. Então, muitas variações nessa avaliação, na hora da avaliação, na hora de marcar a avaliação. Tem várias situações que vão impedindo que isso aconteça de uma maneira mais fluida. Então, essa importância da gente ver que são opções de avaliação, e é importante a gente ver isso no profissional. Aqui o próximo. Pois bem, essa avaliação, e agora no processo, dentro do espaço, falta só um pouquinho. Então, esse inventário, né, que a gente foi tendo durante os anos, da base dessa luta, essa visibilidade dessas diferenças culturais, né? Então, por exemplo, como que a gente vê essa visibilidade cultural? Primeiro, a gente tem que ver o lugar da Libras.
né? Onde é que ela existe, como é que a gente vê e participa desse espaço, né? Como é que ela é vista nesse espaço. Né? Se é um espaço onde tem fala oral e a Libras está inserida, como é que ela tem? Ela tem que estar lá, ela está lá, o surdo está lá, então, como é que se dá dessa relação? Por exemplo, no INES, na UFSC, numa escola onde tenha surdos inseridos, esse espaço, né, ele precisa ter a Libras, né? Ela precisa estar presente o tempo todo naquele espaço. A Libras precisa circular naquele espaço, né? Se é ouvinte, se é surdo, mas ela precisa estar circulando naquele espaço. Ah, mas por quê? Porque eu tenho costume, na minha L1, de estar falando, eu tenho costume. Mas tem intérprete? Não significa que ter o intérprete, né, fazer essa participação, essa mediação pelo intérprete, né? Isso não é visibilidade cultural. Visibilidade cultural é quando eu tenho um contato direto com aquela língua, com aquele sujeito que fala aquela segunda língua. Então, a gente vai intermediando através daquela língua. Não precisa fazer... Isso, a gente não precisa dessa acessibilidade, desse apoio. O intérprete... é ter essa adaptação, né? Então, eu tenho intérprete e utilizo. Não, é diferente. Quando eu estou com contato com o surdo, eu estou vendo a visibilidade da Libras dele, da língua dele, e estou respeitando. Desculpa, mas é porque a minha L1 é o português, eu estou falando, eu não me sinto bem falando Libras. Não, desculpa. No tempo, vocês vão se acostumando com isso. Vocês vão fazendo um esforço e vocês vão tendo contato, vocês vão conseguindo fazer esse contato direto com a língua de sinais. E a língua de sinais vai estar ocorrendo diretamente nesse espaço. Então, por isso que essa negociação linguística, né, a professora, após a minha palestra, ela vai estar falando sobre essa questão cultural. Como que é essa relação do ouvinte e do surdo, essa negociação linguística, como é que se dá? Porque a primeira língua de contato que eles vão ter, né? Se eu tiver que estar usando um intérprete, parece uma negociação meio fraca, né? Por baixo. Então, eu vou ter que ter esse contato, vou olhar diretamente para esse sujeito, né? E vou ter uma relação mais limpa com ele, né? Então, eu não vou precisar dessa intermediação. Então, isso é importante. Segundo ponto também a destacar é que o espaço cultural, onde essa relação se dá, às vezes o ouvinte não fala, eu tenho meu ouvinte, eu tenho meu costume, eu faço assim, aí o surdo vê, ok, né? O ouvinte tem essa cultura, o social, né? Várias culturas. Na nossa sociedade, no Brasil, por exemplo, eu sou brasileiro, né? Eu sou surda, eu tenho a questão da minha família. Então, eu sou várias culturas, né? Eu tenho várias... Também, o surdo também é assim, né? Eu sou brasileiro, esse é o meu sinal, o meu estado, onde é que eu moro, o meu bairro, a minha língua, né? Tem essas variações. Então, também o português também tem essas variações. Então, a questão de cultura não interfere nesse momento, são iguais. Mas como que a gente coloca nesse espaço a questão sobre o surdo, por exemplo, no INES, na UFSC, essa questão do espaço político. Então, tem um ouvinte que ele precisa se adequar nesse espaço, né, para estar próximo a essa relação. Não é ajudar, não é apoiar. O surdo não sabe política, apoiar. Não é isso. Cuidado com que vocês usam essa palavra. Ajudar não é ajuda. É política, é discutir sobre aquele assunto. É contribuir, é ser um cooperador. Então, você está ali sempre... Você não está vendo de nível menor ou maior o surdo. Você está no mesmo nível, você está discutindo com ele, né? Então, aí que começa a discussão. A gente não pode ver... depois, a gente vai ver como essa questão se dá, que a gente vê um maior e outro menor. Então, esses conflitos vão se dando. Então, o ouvinte exclui o surdo, né? Então, essa questão a gente pode ser discutida,
né? E a gente vai ver que esse termômetro, sabe quando a gente tem um termômetro? Então, né? Se a gente está no 36, a gente está bem, né? Essa relação está se dando bem, né? Então, como a gente vai resolver essa situação? Então, eu vou estar explicando a questão da visibilidade cultural. Isso é muito importante. Esse primeiro ponto que eu falei é muito importante. Então, ele precisa estar inserido na comunidade surda, estar junto com o surdo, né? Porque, primeiro, a Libras tem que estar ali. Desculpa, não é porque eu sei pouco Libras, porque eu estou convivendo agora pouco tempo com os surdos. Isso não é. Então, se você escolheu estar ali, você vai estar fazendo aquela troca de língua de sinais. A gente tem algumas esferas, né, dentro da nossa sociedade. Essas esferas, a base dessa esfera, ela é o quê? É a Associação dos Surdos. Então, eu vou estar sempre repetindo isso. Por quê? Porque essa base dessa esfera é a questão linguística, ali onde a gente vai ter menos contato com isso, a gente vai ter contato com a internet, com webcam, com celulares, né? Então, a gente vai ter esses tipos de contatos, porque antes a gente não tinha tanta evolução tecnológica, e agora a gente está tendo. Por isso que é importante essa esfera. Né? E também federações esportivas, tem várias. A gente vai discutindo sobre isso. Eu vou resumir. Depois, tem 30, 40 anos, 50 anos atrás, a gente só lembrava da base, mas isso não é muito importante. A gente vai estar lembrando só para estar lembrando vocês. Pode passar, por favor? Então, por exemplo, essa inserção linguística que se dá, às vezes com essas barreiras que a gente vai vendo nos espaços, né? Então, por exemplo, se a gente tem um problema ali, um conflito ali comunicacional, então como que a gente resolve? Como é que é melhor o direito dele, né? Não é só o direito do surdo, é o direito também do ouvinte de estar ali naquele local. Então, o ouvinte está ali, ele precisa estar junto também, ele também tem direitos de conhecer, por exemplo, essas pontes de negociação, né? Então, tipo, se eu tenho uma luta, como é que eu faço essa ligação? Então, essa luta que é feita, a gente tem um histórico aqui, que eu estou mostrando, de algumas legislações que a gente conquistou agora, por exemplo, a Lei de Libras, 10.436, né? Então, algumas coisas, gente, Libras não pode substituir o português, é essa lei que fala. Então, né, já teve um conserto, um adendo, né, da PGR, que eu já pedi para estar colocando lá, para a gente tirar essa questão que a Libras não pode substituir o português, e elas têm que ter o mesmo valor de pé de igualdade das línguas, não pode ter uma superior que a outra. Então, a L1 o português ser maior que a Libras ou vice-versa ao contrário. Então, esse é um resumo de algumas conquistas que a gente teve. Espera aí, só um momento. Então, essas conquistas, só para fazer um link nesses dois aqui. A lei da Libras foi por causa da influência, e aí influenciou todos os outros movimentos, as outras conquistas. Pode passar, por favor? Então, esse tema, eu estudei pedagogia, né? Eu estudei pedagogia, parece que eu precisei estudar de novo, 2 vezes, porque uma vez a prática no espaço, né, curricular, né, dessa questão me deu alguns conceitos, eu precisei adaptar e sentir melhor o que é esse conceito, esse currículo para o surdo, como é que é. Eu pegava e adaptava para o surdo.
porque eu recebia de uma maneira na faculdade, na academia, e eu tinha que passar de uma teoria básica, mas eu tinha que passar de forma diferente para os surdos. Então, durante 4 anos, eu fiz quase que 2 vezes, né? Porque era próprio para ouvinte, era um currículo que ele estava seguindo a questão das leis, né, do ministério. Então, eles estavam fazendo uma educação básica, então eu estava praticamente adaptando isso de novo. Então, parece que eu me formei uns 20 anos, parece, atrás. Então, é muito diferente. Hoje, a gente já tem o DESU, que tem um foco específico para isso, temos o Letras Libras. Então, você não precisa fazer 2 vezes a faculdade, né? Você faz direto, já vai para a prática, direto para o surdo. Então, é muito melhor. Mas, antes da minha formação na faculdade, eu tinha uma prática, eu recebia, e a minha cabeça me adaptava e fazia, parecia um outro diploma, né? Que diploma próprio para... Parece que eu sinto isso, eu sinto que eu fiz 2 vezes. Então, esse discurso de inclusão, a gente vê... Eu estudei na inclusão, né? A minha pedagogia, eu fiz a faculdade de pedagogia numa forma inclusiva. Mas esse tema político e inclusão, ele começou a ser discutido, na época estava sendo discutido há pouco tempo. Então, né, a inclusão estava forte, né, estava um foco muito grande sobre essa questão de adaptar, consertar. Então, hoje, há 20 anos atrás, estava mais fácil a inclusão estava muito forte, né? Então, eles estavam... Né, não queria que os surdos tivessem um acesso direto a essa questão. Então, eu agora sou coordenador de Letras Libras à distância. Então, eu vejo e percebo como no Brasil, nos polos, eu percebo como a maioria dos surdos eles estão participando nesse processo. Por exemplo, as provas direto em Libras, como eles estão fazendo? Porque à distância você não dá para a pessoa fazer, eu não sei, se eu não sei Libras, não tá. Se presencial, você consegue ter contato com a Libras, ok. Mas à distância, isso é muito importante. Se você sabe Libras, você entra na distância, porque você vai estar ensinando a Libras ali na webcam. Então, os vídeos são em língua de sinais. Então, e eu vejo essa variação, por exemplo, às vezes o ouvinte. Por exemplo, eu tenho alguns embates. Por exemplo, o ouvinte vai se inscreve no Letras Libras. Porque eu quero trabalhar com ouvintes? Como assim? Trabalhar com ouvintes? Eu quero trabalhar Letras Libras com ouvintes. Então, mas por quê? Porque a inclusão é importante. Aí eu falei, ok, óbvio, filho. Mas... a Letras Libras e a pedagogia bilíngue, eu vou trabalhar com ouvinte. Eu vou ensinar para o ouvinte entender o mundo surdo. Mas é uma perspectiva diferente, né? Uma visibilidade diferente sobre aquilo. Mas eu explico, olha, você, né, vai trabalhar com surdos, né? Então você vai ter algumas escolas bilíngues. Eu quero ouvinte junto, dentro da turma. Então, porque o ouvinte vai aprender a Libras ali junto. Então, tem muitas perspectivas, mas isso vai crescendo e a gente vai tendo outra visão.